bem-vindos ao Lotus 5204, nosso canal no YouTube de espiritualidade e autoconhecimento. Gente, vocês não fazem ideia do trampo que está sendo gravado, tá? Tem mais de um mês que a gente está tentando aqui, já estamos pensando, gente, será que é ataque espiritual? O que está acontecendo? Eu acho que quando a gente vai fazer um projeto que é muito importante pessoalmente para a gente, para a nossa caminhada, bem, me apresenta, eu sou a Anitta Deac, isso pode acontecer mesmo. E qual é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para conversar com o John, né? O primeiro episódio a gente resolveu que seria espiritualidade. Você está sentindo o chamado? Por que que esse episódio é tão importante? Porque o chamado, às vezes, ele é cheio das armadilhas, né? Então, eu me lembro que eu fui criada por uma mulher profundamente religiosa, ela era espírita e tal. E aí, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo várias armadilhas assim. Então, na minha casa se falava muito de bem e de mal, o que que podia fazer, o que que não podia fazer, os seres das trevas. E aqui a gente quer desconstruir um pouco, né, desses dogmas, dessas crenças relativas à espiritualidade, porque é muito fácil também a espiritualidade virar um lugar para a gente se esconder de coisas, para a gente reproduzir comportamentos, para a gente reproduzir crenças. Então, eu vou colocar, eu ia até começar na infância, mas não vou mais não. Eu vou trazer um momento chave desse meu caminho na espiritualidade, de quando eu senti um chamado muito forte, que foi em 2023, João. Foi um momento que eu estava sofrendo profundamente, que tinha caído uma ilusão muito importante da minha vida e que era um sofrimento tão atroz que eu falei, cara, essa realidade está bem difícil de viver. E aí me veio um insight muito louco, que eu estava andando pela casa e eu pensei assim, o que está acontecendo agora? Agora eu estou andando pela casa. Agora tem algum problema? Agora tem algum sofrimento? Foi um insight muito grande de eu perceber que se eu tivesse naquele momento presente, o sofrimento não faria sentido, você entende? Então, concentrar no agora foi um momento, foi um primeiro momento, um primeiro insight que eu tive para viver espiritualidade. Por quê? Porque espiritualidade, no meu entendimento, não tem a ver só com o além, não tem a ver só com entidades, não tem a ver só com dogmas. Espiritualidade é você estar na presença. Então, no momento que eu tive essa presença, eu me senti muito conectada com uma força, uma potência de viver. E aí eu acho que eu começaria daí, John. Queria saber o que vem na tua mente, assim, em relação a essa coisa da presença e a tua caminhada também, né? Pra gente ir desenvolvendo. Saudações hereges, John Shivaia na voz, muita satisfação ter vocês aqui com a gente. E apertem os cintos, né? Que essa viagem vai ser psicodélica e a atmosfera aqui do Lost 5204 vai ser aquela onde a gente vai explorar o que até então a gente classifica como muito sólido, muito racional, perspectivas que a gente vê que é uma crença como qualquer outra. Ao passo que coisas que a gente toma precipitadamente como crendice, muitas vezes vai ser mais sólido, mais racional do que metade das coisas que a gente faz inconscientemente na vida prática e diária, né? Eu estava pensando, quando a gente selecionou o tema do episódio, né? O chamado para a espiritualidade, eu estava pensando nos eventos, nos vários eventos que formam esse chamado, né? E aí me caiu o insight de voltar para o capítulo um dessa história, que é a infância, né? Na infância é comum nós termos essa intuição de que estamos predeterminados para uma grande aventura, né? Aquela grande jornada do herói que parece que está sempre diante de nós, né? Só que o sistema, dentro das suas várias camadas de programas sociais que vão incutindo dentro da gente, nos mostra que, na verdade, a jornada, no máximo, é uma ascensão profissional, onde você vai, sei lá, comprar mais coisas, ser isso, ir para tal lugar. Só que lá na infância, muitos de nós, não era esse tipo de sede que a gente tinha. Era uma sede que vinha de outro lugar. Então, o chamado espiritual, para mim, ele é muito mais um processo de recobrar essa sede que foi anestesiada pelo sistema e seus múltiplos simulacros, do que propriamente essa coisa caricata de saudações, John,
Bem-vindo ao caminho da espiritualidade, uma entidade que chega, aparece diante de mim, né? E o Sanatana Dharma, o hinduísmo, eu poderia, sem medo, resumi-lo como um grande processo de recobrar uma memória que a gente vendeu em nome da sobrevivência básica, e quem pode julgar a gente, né? Nos primeiros anos de vida. Então, o chamado, as coisas que iremos escrever ao longo desse episódio vão ser muito mais a natureza daquilo que fez a gente recobrar essa lembrança do que propriamente aquilo que revelou algo completamente inédito. Faz todo sentido o que você está falando, porque essa experiência de 2023 foi uma experiência de perda de um ideal. Então, nesse momento, eu me perguntei: o que que eu sou sem isso? O que que eu sou sem meu sofrimento? O que que eu sou sem as minhas crenças? Poxa, eu achava que era para sempre uma situação específica. E aí eu vi que a vida frustra, eu vi que a vida não é o que a gente espera. Então, às vezes, o sofrimento costuma ser uma grande porta para a gente buscar a espiritualidade, mas aí também reside um grande perigo, eu acho. Porque você sofre porque a sua expectativa ela foi solapada, certo? E aí, às vezes, você busca uma realidade outra onde você possa pertencer novamente, mas como fuga a essa realidade outra aqui. Então, eu conheço muita gente que o caminho da espiritualidade, por exemplo, é se identificar com determinados seres planetários. Aí rola muito interesse em saber se veio dos pleiadianos, dos sirianos. Por quê? Porque você passa a fazer parte de um novo clube. E muitas vezes a sua vida tem angústias, tem sofrimentos, tem um bando de coisa, e a espiritualidade vira esse lugar imaculado, quase completamente separado da sua vida, onde você, já que você não se sente especial aqui, você vai se sentir especial ali. E aqui, gente, a gente não tá para entrar nessa vibe, sinceramente. Tanto eu como o John, né, a gente acredita muito na espiritualidade como uma via de desenvolvimento e de desconstrução. Não é, né, que a gente desrespeite ou não acredite, né, em outros seres. Eu particularmente acredito que existem seres, que existem outras dimensões, já tive contatos. Esse canal também vai receber algumas canalizações que foi até difícil para mim me permitir fazer, mas que ocorreram e que vão ser importantes. Vocês vão ter acessos a playlists com essas canalizações. Espero que seja uma experiência bacana. Mas tem que tomar cuidado com a armadilha, porque o ego, ele é muito inteligente, a mente ela é muito inteligente. Então, o que que a mente faz? Ela quer grudar em qualquer coisa para você se identificar como é na infância. O seu pai vai virar para você, sua mãe vai virar para você e vai falar: filho, você precisa fazer isso, você precisa ser isso. O mundo exige uma série de coisas. Então, a gente vai aglutinando realizações, a gente vai aglutinando formações e achando que a gente é isso aqui. E no mundo da espiritualidade pode acontecer exatamente a mesma coisa. Então, nessa ideia de desconstruir, a gente tem que pensar nessas armadilhas e nesses pensamentos estruturais que também vão parar no tema da espiritualidade. Eu vou começar com um aqui para já tacar fogo no parquinho. Né? Eu ouço muito dizer que, não, porque você não deve se envolver com energias negativas e bababá. Tem um separatismo aqui, que também está nessa ideia de que, olha, pertencemos a uma classe especial dos escolhidos, dos espiritualizados. Logo, não, pois se Jesus tivesse feito isso, cara, Jesus andou entre os angustiados, entre os ferrados, entre os desequilibrados. Então, eu acho que quando se pergunte, quando o dogma, quando a orientação é para que você se separe, é para que você se sinta superior, é para que você se sinta identificado com só uma linha, de repente, isso não está reproduzindo já uma estrutura do mundo, por exemplo? Exatamente, a gente na espiritualidade, né, a gente facilmente cai em padrões que só dizem respeito da nossa vida humana, nessa experiência humana, cartesiana, dicotômica, 2 mais 2 igual a 4, luz e sombra, né? A gente acaba inconscientemente projetando essas experiências limitadas, né, que fazem parte da nossa esfera limitada, a espiritualidade. A gente estrutura a espiritualidade, esse campo do sutil, a estrutura óssea dela, o esqueleto dela,
toda baseada em projeções de experiências do nosso dia a dia. E ao passo que a espiritualidade deve ser esse local que de maneira nenhuma você vai se apartar da vida prática e diária, né, como você bem falou, criando simulacros, onde eu faço parte dos escolhidos e aqui eu sinto só gostosinho, só êxtase, estou apartado dessa realidade ordinária, né? A gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Mas ao mesmo passo que a espiritualidade ela não é esse deslocamento da vida prática e diária, ela também, ao mesmo passo, ela não é um reflexo direto dessa realidade da forma como a gente interage, né? Por quê? Porque nós vivemos numa realidade objetiva, dicotômica e dualista. E o campo da espiritualidade, que é emulado, roda dentro de nós, né, nesse campo de todas as possibilidades, ele é a reconciliação de todos os paradoxos, é um espaço que reconcilia os paradoxos, né? Então, quando você empreende uma jornada na espiritualidade sem tornar o paradoxo um aliado, você fica muito limitado e a expansão da consciência de forma verdadeiramente profunda não é possível. Você sabe que eu me lembro, assim, as experiências mais fortes que eu tive em relação à espiritualidade, elas não tiveram a ver com pensamento. Claro que o conhecimento é importante, por isso que a gente veio aqui, inclusive, criar esse canal para compartilhar ideias. As ideias são importantes, mas eu acho que as ideias são importantes até determinado ponto. Vou falar aqui de duas experiências, né? Primeiro, eu devia ter uns 7, 8 anos. De repente, cara, eu passei 3 dias num flow, numa sensação de serenidade e paz tão grande, que eu escrevi isso no meu diáriozinho na época. Eu falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo comigo, porque era uma presença gigantesca. E depois passou. Então, até hoje, eu não sei se era uma presença mesmo, ou se eu acabei acessando um estado interior. Vamos chamar esse estado interior de algum estado luminoso, de um estado sem pensamento, de um estado do ser? Mas no caminho da espiritualidade eu também já vivenciei o contrário, que é aquele estado absoluto da sombra, da angústia, do sofrimento. E foi muito interessante também viver esse estado, porque às vezes a gente procura na espiritualidade só, como você falou, se sentir muito bem, se sentir muito pertencente, mas quanta coisa a gente precisa enxergar e a quanta coisa a gente vai precisar dar voz para deixar escoar, até ter espaço também para poder entrar em contato com energias sutis também. Eu reparei nisso também. Quando eu comecei a participar dos rituais xamânicos, por exemplo, muita peia, muita coisa para acontecer mesmo. E a gente passa nesse caminho, né, da espiritualidade quando sente o chamado por diversas fases. Tem a fase da negação da sombra, que é quando você não aceita alguma coisa difícil e trevosa que está dentro de você. Aí tem um momento que você começa a pensar sobre isso e buscar sentido, elucubrar sobre isso. E tem um limite, né, John? Porque quando a gente busca sentido para uma dor, para uma sombra, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ego mediando, a gente vai ter a linguagem mediando. Então, uma coisa que eu fiz recentemente, que eu já deixo até como dica para vocês tentarem, porque de repente fica bacana para vocês fazerem também. Eu estava voltando de viagem hoje, ouvindo um autor que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle, no Poder do Agora, e ele falava ali que quando vier uma sensação, um sentimento, seja agradável, seja desagradável, para deixar a mente, tentar deixar a mente de escanteio e apenas sentir aquilo ali. Quando você começa a sentir os seus sentimentos e as suas sensações, você acaba sentindo por tabela o corpo. E aí o corpo ele é muito importante, não tem essa coisa do sagrado e do profano separados, né? O corpo também pode ser um caminho muito interessante para a gente exercer e viver a espiritualidade da gente. Você acredita que eu estava sentindo uma angústia e aí eu comecei a sentir os fluxos de energia no corpo, John? Sim, sim, a gente aqui no Ocidente, né, a gente tem a cultura de dicotomizar entre espírito e matéria, né? E o corpo geralmente ele fica ali numa posição de empecilho
a essa espiritualidade, né? E os orientais, eles nos educam a convidar o corpo para fazer parte do processo de expansão de consciência, né? O corpo, ele não é um empecilho à expansão, mas, na verdade, ele é uma ferramenta muito eficaz para a expansão da consciência, né? Então, a gente costuma a rejeitar o corpo e ficar detido exclusivamente nesses planos mentais. Principalmente porque nós ocidentais, até pela nossa cultura, né, a relação com que a gente tem com o conhecimento, nós culturalmente instrumentalizamos a mente como uma ferramenta que tenta apreender a realidade por meio da mente, por meio de ideias, conceitos fechados, né? E para o oriental, a mente ela não é capaz de tatear a realidade. A mente, quando ela, para a gente ocidental, a mente bate na realidade que chega ricocheteia. Para o oriental, né, e para a gente nesse caminho, né, de expansão de consciência visceral, a gente tem consciência que quando a mente ela vai em caminho na direção da realidade, ela dá um loop, forma e entra numa roda de hamster. Ela não é capaz de tatear a realidade, e sim a consciência. E essa consciência que, que manifesta, por sua vez, essa mente, ela não só manifesta a mente, como o corpo, né? Essa consciência ela experiencia o cenário externo e ela experiencia o corpo e, por sua vez, a mente. Então, com a consciência, a gente é capaz de aprender uma realidade muito maior, enquanto que com a mente nessa percepção a gente percebe a ligação entre as coisas do nosso plano mental e até o nosso corpo mesmo. É muito interessante porque dentro do hinduísmo clássico existe um conceito chamado prakriti, que é a substância da manifestação. Prakriti de um lado, que é todas as classes de manifestação possível, incluindo as mentais e as materiais, físicas, atômicas, né? Ao lado de Purusha, ao lado desse eu, desse Atma, desse eu real, desse self, né? E para tanto Tantra, Yoga de Patanjali, Sankhya, né, de onde vem esses conceitos, a mente, olha que legal, a mente e o corpo, elas comungam dessa mesma substância que é Prakriti. Então, assim, a gente costuma pensar geralmente o corpo, a mente e o espírito. No Oriente é o espírito e o corpo e a mente fazem parte da mesma substância que é Prakriti. Daí que nasce a yoga, daí que nasce o corpo enquanto uma ferramenta ativa de expansão de consciência, porque ele tem profunda relação com a nossa mente, né? Aí o Tantra começa a se desenvolver também e começa a fazer com que o corpo seja o centro das ferramentas de processo de expansão de consciência, os Hatha Yoga, enfim. É bem legal isso, né? Muito. Eu tenho para mim que, assim, às vezes é colocada a mente como uma inimiga, né? Mas a mente, ela é importante para a gente viver a nossa vida, gerir o nosso dia. Eu acho que é como a gente usa a mente, né? A mente tem uma série de padrões repetitivos, padrões ancoradores, né? E uma coisa é você utilizar a mente, outra coisa é você ser utilizado pela mente. Então, se a gente for parar para pensar, cara, a humanidade ela é profundamente escravizada pela mente, a ponto da gente não conseguir ter dificuldade em parar de pensar. A gente não consegue traçar um percurso do pensamento. Se eu te perguntar o que você estava pensando há 5 minutos atrás, você sequer vai se lembrar. Se você tentar parar de pensar agora, você não vai conseguir dar esse comando, porque é uma coisa tão automática que é como se fosse uma roda mesmo, uma roda, uma estrutura que está girando ali o tempo inteiro. Eu gosto muito do Krishnamurti, que é um dos meus autores de cabeceira, porque o Krishnamurti fala desse espaço e dessa diferenciação que eu acho que vale a pena já a gente trazer aqui, John, entre a consciência e a mente. Porque é muito comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra, achar que o pensamento, pensar é estar consciente de alguma coisa.
Pensar não é necessariamente estar consciente de alguma coisa. Pensar é elaborar sobre alguma coisa. Por vezes a gente está pensando, andando pela casa, completamente desconectado do nosso corpo. Por vezes a gente está fazendo coisas no automático e não se dá conta delas. Então, nesse caso, o pensamento ele não está sendo um veículo de consciência. O Krishnamurti vai colocar que a consciência é difícil explicar a consciência, mas que a consciência seria aquilo que está fora da mente, é o simples ser, é o estar, estar na presença. E aí, quando você vai exercitando esse estar na presença, isso aconteceu comigo em ritual e foi uma experiência maravilhosa no último ritual que eu participei. Aí eu vou falar da importância da mente agora, também para o autoconhecimento. Eu sempre meditava, tá? Eu ficava lá com o pensamento esvaziado no ritual e tal. Dessa vez me veio o insight: não, não faço não, não fica só com o pensamento esvaziado, não. Você vai fazer o seguinte: deixa a mente vir, deixa os pensamentos virem, mas observa. E aí eu comecei a observar os pensamentos dentro do ritual. Na hora que eu comecei a observar os pensamentos, eu aprendi muito com eles, que eram pensamentos controladores, eram pensamentos de raiva. Então, a mente ela serve para a gente aprender mais sobre aquilo que vai linkando a gente, aglutinando a gente, colando a gente em coisas muito fixas. E aí, a partir do momento que você vai se descolando um pouco, entendendo que você não é só o que você pensa, você não é a sua mente, você vai percebendo esses movimentos e quase desfazendo esses nós automáticos, né? A mente, esses movimentos New Age, né, eles quase demonizam a mente, né? É o novo Lúcifer, é o novo Satanás, a mente. Só que a mente, ela é uma bênção, é uma graça a mente, é um dispositivo, é uma ferramenta. Mas, como toda ferramenta, se eu, evidentemente, se eu pegar uma furadeira, né? Muito bom para colar qualquer bicho aqui que eu quiser colar. Agora, se eu pegar uma furadeira e, tipo, escovar meu dente com ela, não vai dar bom, né? Então, é muita relação que nós temos com a mente. A mente tem um velho ditado oriental que a mente é como soberana, ela é cruel, mas como uma serva, ela é divina, né? Então a nossa mente e o tantra ele vai, o tantra clássico, né? Assim, só para dar um adendo, eu sou iniciado em tantra clássico, né? Mas aqui eu não vou puxar nenhuma carteirada, né? Eu vou deixar a carteirada os currículos na recepção, porque aqui simplesmente John Shivaya, não sou um representante da tradição que eu integro, né? Mas dentro desse contexto tântrico, diferente de outros contextos do hinduísmo, como o Sankhya, o Yoga de Patanjali, né, que é o yoga mais famoso, o Advaita Vedanta, né, da não dualidade, eles vão fazer um movimento interno onde acontece uma espécie de você rejeita a mente, sabe? Ou melhor, você reconhece que a mente ela não expressa a realidade absoluta, que de fato não expressa, né? Só que há um movimento, há um estado chamado de kaivalya, um isolamento, sabe? Porque a mente, ela segundo essas tradições, maya, fruto de ilusão. Enquanto que no Tantra, maya, ela já vem com o conceito não de ilusão, mas de magia, de manifestação. Então, as manifestações da nossa mente, elas são divinas, porque tudo é divino, sabe? Não existe essa dicotomia. Agora, o que acontece dentro do Tantra clássico, que é muito mal interpretado, é porque tudo é divino, não significa que dentro da experiência e da esfera humana a gente pode fazer qualquer coisa de todo jeito. Evidentemente, se eu tomar um copo aqui de veneno, vai dar ruim. Se eu tomar um copo de suco saudável, saúde e vitamina, vai dar bom. Então, dentro da experiência humana, né, na experiência do todo, do divino, tudo é relativo mesmo. Mas na nossa experiência humana, as coisas, nós temos que assumir essas nossas limitações, né? Então, existe coisas mais, não é que as coisas são boas e mais, é que
usá-las de maneira desorganizada torna elas mais, né? E a mente é a bênção que o divino manifesta, o divino que antes de tudo é nós mesmos, e nos presenteou, que a gente tá, ao invés de a gente usá-la para expandir a consciência, a gente está usando para se escravizar. E dentro do Tantra, a mente, as manifestações mentais, elas são recebidas, elas são trabalhadas, né? Não são rejeitadas, porque a gente tem uma relação muito ruim com a mente, até por conta da nossa cultura. A gente não tem nem referência de como ter uma mente saudável, né? No máximo a gente vai reduzir danos com as coisas que tem aí, né? Por isso que eu gosto do misticismo, que ele dá um passo ali além, ele tem a coragem de encarar o abstrato, né? E o mágico, o lúdico. Eu acho que você trouxe duas palavras maravilhosas, né? Você colocou como manifestações mentais. Eu acho que quando a gente está falando de autoconhecimento aqui, que a espiritualidade também tem uma profunda relação com você se conhecer mais e acessar esse espaço espiritual, espaço vibracional. A gente vai ter episódios sobre isso também. Quando você coloca como manifestações mentais, por exemplo, já é uma espécie de descolamento do eu. É uma estratégia maravilhosa. Então, por exemplo, quando a gente está naquela fase de se recriminar por alguma coisa, de se culpar por alguma coisa, ai, como eu fui burra, ai, como eu fui isso, uma das estratégias que eu tenho é pensar, isso é só um pensamento. Isso é só uma manifestação mental. Nenhum pensamento seu é você em si. A manifestação mental ela vai fazer uma construção sobre você, porque o pensamento leva para esse lugar. Ele o tempo inteiro está fazendo construções sobre a gente e sobre os outros. Mas, como Kant diria, a gente não tem acesso à coisa em si. A gente tem acesso a um recorte. Então, a manifestação mental, seja ela qual for, é sempre um recorte. Esse recorte parece muito lógico, parece muito racional, mas se a gente for considerar que existe o inconsciente, existe as dores registradas no corpo, que nem o Raj falou, o caminho do corpo, as memórias traumáticas, né, que foram introjetadas, recalcadas, tudo isso está constituindo o seu pensamento sem que você tenha consciência de. Então, mesmo esse recorte que é pequenininho, ele está escondendo tantos outros recortes. São uma série de recortes para formar um recorte. Se você entende aquilo ali como é uma manifestação mental, você tira o peso. Você tira o peso desses pensamentos que vão te colocando num lugar restrito. Quantas vezes a gente não fala, eu sou assim, eu sou assado? Dá para falar desse jeito? Eu sou muito ansiosa. A gente é ansioso o tempo inteiro? Isso não existe, senão a gente já tinha morrido, entendeu? Já tinha tido um ataque do coração. Então não dá para também ter um tratamento generalista sobre si mesmo. E aí, voltando à questão da espiritualidade, afinal de contas, esse episódio é para quem está sentindo o chamado, né? Esse chamado, na minha opinião, ele não tem a ver com ser especial, não é que nós não sejamos especiais, cada um de nós, né? Eu acho até que a gente é. Mas não é necessariamente para a gente cair numa série de manifestações mentais que vão nos restringir novamente. Sair de um lugar e ir para um outro lugar que parece muito diferente, no fim das contas é bastante semelhante. Eu acho que tem a ver com não saber exatamente o caminho, se abrir e aproveitar as coisas enquanto elas acontecem. Aí vem essa ideia tão poderosa e tão difícil de colocar em prática, que é a consciência, ela vai estar sempre aonde? No agora. Aonde estarão as manifestações mentais? Ou elas estarão no passado, naquilo que aconteceu, ou elas estarão no futuro, naquilo que ainda não aconteceu. Uma manifestação é uma elaboração mental de algo que não está acontecendo geralmente naquele exato momento. Você pode estar pensando que você acabou de perder o emprego. Você acabou de perder o emprego. Você está perdendo o emprego agora? Não, então já passou. Então, é muito interessante como a consciência, ela não está exatamente nessa estrutura. A gente não é ensinado, né? Pelo menos não é comum, né? A gente não é ensinado desde pequeno a simplesmente estar, simplesmente observar.
quando a gente vê um passarinho, a gente começa a falar dele, a gente deixa de ver muitas vezes, a gente vê superficialmente, a gente vê para categorizar, a gente vê para restringir. Então, eu acho que as experiências espirituais poderosas que têm a ver com esse chamado é também se permitir agir de maneira completamente a que você já age na sua vida normalmente, né? Tudo que a gente está falando nessa contraste entre mente e consciência, né, de reconhecer que a mente ela não está manifestando a realidade última para a gente, tem tudo a ver com o chamado, pelo menos com o tipo de chamado que aconteceu, né, com nós dois, porque eu arrisco dizer, Anitta, que a gente, o nosso chamado, né, a gente colocando assim, ele aconteceu quando a gente justamente percebeu que existia uma realidade, né, fora dessa mente e que essa mente ela está continuamente dando manutenção a uma membrana, a um simulacro, dando manutenção a uma velha opinião formada a todo instante. Então, os momentos, vários momentos que a gente teve de ruptura, né, várias situações específicas da nossa vida, fizeram com que a gente bisbilhotasse, né, por essas fendas, e a simples curiosidade, ela é em si, ela nos imbuiu do chamado, né? Tipo, mano, o que que tem do outro lado? Né? Quando a gente percebeu a vulnerabilidade, que a mente ela não cria a realidade, mas a realidade que serve nossos medos, anseios, desejos, e que dá, nossa mente ela tem um impulso natural, que é até neurociência básica, né, que é evitar a dor e gerar prazer. Então, quando a gente conhece o desconhecido, quando a gente, né, tem o esforço de lidar com o desconhecido, isso é dor. E o prazer é da gente estar né, nessa roda de hamster, né? E eu achei muito interessante falar, quando você falou que quando a gente olha para um passarinho, a gente começa a pensar, esse passarinho é isso, daí é um bem-te-vi, isso aqui é um bigodeiro, é assim, assim, assado. E já não é mesmo, já não é o mesmo passarinho. Você já está vendo aquele passarinho, você já perdeu conexão com ele. Né? Quando a gente olha para tudo, tudo já está completamente classificado. Né? Só que era até o Osho que falava, né? Que quando você olha para as coisas com esse olhar virgem, como se você fosse mais que um estrangeiro, como se você fosse um alienígena em uma terra completamente desconhecida, né? Ele fala que ele pega os conceitos, essas classificações que ele tem que são úteis, servem, né, à nossa realidade objetiva, mas ele dentro dele ele encontrou um mecanismo onde ele deixa isso de lado, ele consegue deixar isso de lado e ele consegue ter um contato com uma realidade sem classificação para aí sim ter contato com o objeto que você está na sua frente, não com os dados cognoscivos, a memória, os conceitos, né? Você teve até um parente meu nisso, né? Que eu levei ela para um canto assim de lazer. Aí olha ali tem pavão, bora ver. E ela há muito tempo não via pavão. Não, eu já vi um pavão. Não, eu já vi o pavão. Não, eu já vi esse bicho aí. Aí eu achei interessante, eu fiquei pensando, porque assim, eu também já vi, mas é sobre. Tipo assim, eu já vi, eu já tenho a ideia desse pavão enquanto um conceito, uma ideia, uma memória, e é assim que a gente. E não vamos rir desse parente, porque é assim que a gente faz para tudo. Né? A gente está diante de uma pessoa, a gente não tateia de fato aquele ser humano, aquela amálgama de todas as possibilidades. Isso aqui é o fulano que ele é chato. Esse aqui é o fulano que ele é legal. Esse aqui é o fulano, a mente humana, a nossa mente tem o vício de entrar em contínuo simulacro, né? E o nosso caminho de expansão de consciência, o nosso chamado, tem a ver com isso, tem a ver com o momento que a gente teve coragem, as diversas situações que tiveram coragem, que em outro momento a gente pode, em um segundo episódio, né, até falar mais sobre as coisas específicas, né, nossas experiências com enteógenos, né, mas dentro dessa parte interna, né, desse desdobramento interno que configura nosso chamado, ele nasce justamente da gente
dessa coragem de dizer, cara, existe algo fora dessa membrana, dessa roda de hamster, e eu vou ter coragem de investigar. Agora, é um empreendimento mais estranho que você pode ter em toda a sua vida. Por que diabo de empreendimento é esse? Porque não é bom, necessariamente, não é sobre prazer e dói. E nós estamos orientados a todo momento para coisa boa. Às vezes eu fico pensando, tem assim, um fluxo de carros, né? Eu estou contemplando assim, uma estrada, eu penso, se eu tivesse os poderes de dizer assim, eu vou cessar o desejo por buscar prazer de todo mundo agora. Aí, tipo, eu sinto que todos os carros paravam, sabe? E eu também pararia, porque a gente sempre tá em busca de prazer evitador, prazer evitador, prazer. Vou pro shopping tomar sorvete, prazer eternamente, né? Natural, tudo bem, não estou condenando aqui, eu faço isso. O ponto é que a espiritualidade visceral, o autoconhecimento, expansão da consciência, é um negócio muito sem referência, porque você tá no diabo de um caminho que não é sobre ficar bom. E muita gente me questiona: ah, John, é para ficar. O cara atinge o estado da iluminação e fica gostoso, né? Não, não. Esses estados de expansão de consciência, eles integram prazer e dor. Ou seja, ao prazer, mas também há dor. E esse nosso impulso, esse nosso desejo, essa nossa vontade vem de um outro lugar. É aí que nasce a questão da transcendência, né? A transcendência desse estado ordinário, não necessariamente transcendência mágica para a 10ª dimensão, dimensão dos pleiadianos. A transcendência está aí, ela começa aí. Existe transcendências de outras dimensões, a gente tem experiência com isso, né? Mas eu acho que se a gente empreender essa jornada sem os cintos de segurança adequados, que não vão nos limitar, vão permitir com que a gente chegue mais longe com segurança, a gente não encravar bem as nossas raízes na terra, na realidade, a gente vai, nossa mente vai vagar no completo caos, sem relação alguma com essa realidade, né? Então é um empreendimento, para fechar, é um empreendimento muito louco, né? É porque, assim, não sei nem explicar. Uma pessoa me pergunta assim, mas por que tu tá nessa loucura aí? É um negócio difícil para explicar, né? Porque a gente não tem precedente. O que a gente sente, experiencia, é, gradualmente assentando em um estado natural. É como se, sei lá, minha mão tivesse a vida inteira fechada por essa fita aqui. E a minha vida inteira ela foi assim, sabe? Então, assim, não era um ponto para mim. Aí você expande a sua consciência, aí você abre a mão. E aí, além de, caraca, agora eu tenho essa possibilidade, você é imbuído pelo um senso de, ufa, isso é o natural. Não estava natural antes. A gente vai. Por isso que é um processo, não que você vai se transformar em algo sobrenatural, mas supernatural. O que você pensa sobre essas coisas aí, Anitta? Eu acho interessantíssimo tudo isso. Eu acho que eu entrei nesse caminho, aceitei esse chamado, porque eu descobri que descobrir o que eu não sou é muito interessante. Porque você vai abrindo mão e o negócio vai ficando mais leve. Você não tem noção da leveza que deu. E aí eu vou puxar o que você falou do prazer e da dor, porque eu acho que não é pela negação, nem do prazer e nem da dor. Porque se você nega, você não está aceitando a realidade, logo você está trabalhando com ilusão, do mesmo jeito. Então, se chega a dor, você sente a dor. Se chega o prazer, se você tem prazer, você vai sentir o prazer. Mas tem um pulo do gato, né, John, que várias tradições falam que é você não se identificar absolutamente com isso, que é você deixar passar. E aí eu vou trazer uma experiência que também foi muito importante nesse meu chamado, que foi o primeiro Vipassana. Vipassana é um retiro de meditação em silêncio, de 10 dias. Eu comecei aí quando eu tinha 28 anos. E aí, nessa primeira experiência de Vipassana, eu ainda era cheia de nojinho, cheia de coisa. Então, eu cheguei lá, tinha umas gororobas de comida, a gente me perdoe, Vipassana, mas calma. Ó,
E aí não tinha o nome das comidas, cara. E eu não conseguia comer porque eu não sabia o que que era. Então, cara, eu comecei a jejuar. Primeira vez que eu tava meditando 10 horas por dia, ainda jejuando. Só penso o estado que eu fiquei, né? E aí tem um momento lá que você pode falar, que é o momento do meio-dia, que você vai perguntar para o professor alguma coisa da meditação e tal. Virei e avisei a ela, professora, eu tô muito cansada, não tô conseguindo comer direito, além disso eu tô com uma dor na minha perna esquerda gigantesca. Então, se eu não aparecer para meditar, eu tô te explicando por que que eu não apareci, né? E eu era novata, então aluno novo lá, vai um gerente, depois eu fui gerente, com um sininho sorrindo, falando para você, vamos meditar? Então você tá no seu quarto, você não quer, você não tá aguentando mais aquele processo, e vem alguém sorrindo falar para você, por favor, voltar para a sala de meditação, em determinadas meditações, né? Aí falei para ela, olha, a dor. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, vamos fazer um teste? Na tua próxima meditação, em vez de você ficar alimentando mentalmente essa dor, observa a dor. Presta atenção, qual é o ponto mais forte, nevrálgico dela? Mais para cima ela fica mais fraca, mais para baixo ela fica mais forte. Cara, só observa. E aí foi muito doido, John, porque eu entrei nesse lugar de observar a dor e de repente ela virou um ponto e ela explodiu. Ela explodiu como se fosse várias partículas assim. E ali teve algum tipo de liberação, o budismo, né? Dentro de ti, ela explodiu dentro de ti. Ela explodiu, virou, a dor ela se concentrou num pontinho na perna até virar um ponto. Na hora que essa dor virou um ponto, eu senti todas as partículas, eu senti a explosão de energia e as partículas indo para fora, ela se desintegrou. Sei o que era exatamente? Não sei. Preciso saber? Não preciso. Era uma experiência que eu precisava viver e que só foi acessada porque eu parei de alimentar mentalmente alguma coisa e passei a observar sem o julgamento se era bom, se era ruim. Porque antes eu ficava, ai, que dor horrível, ai, que não sei o que, coisa horrível, horrível. E aí, quando eu deixei a mente para lá e vivenciei aquilo como era, isso aconteceu. Então, nesse caminho espiritual, a gente vai encontrar dor, a gente vai encontrar prazer, a gente vai encontrar uma série de sensações. O Vipassana, por exemplo, aí eu vou querer saber também das linhas que você estuda como é, o Vipassana vai colocar a equanimidade como um ponto de desenvolvimento importante. O que é equanimidade? Eu não rejeito e eu também não cobiço. Ficar na posição neutra aqui, cara, com as coisas acontecendo. Porque quando você rejeita, é uma identificação negativa. Quando você cobiça, você está se identificando positivamente com alguma coisa. Então, você está colocando coisas em cima daquilo que você é. Quando você está na posição da equanimidade, as coisas simplesmente acontecem, as dores vêm, os prazeres vêm, mas vem a coisa da impermanência. Eles vêm, eles vão, e você está ali fluindo. Você não fica agarrado naquilo ali e começa a construir uma série de narrativas restritas sobre você mesmo e sobre a sua experiência. Isso daí é a base do Sanatana Dharma. Você, diante de uma experiência mental, que isso daqui por si só já desloca, né? Já não é você. Se você está vendo uma experiência de fora, já não é você. Você pode estar, aquilo pode estar ali atravessando, mas não é você. O núcleo do Sanatana Dharma é, diante de uma dor, você não a rejeite e nem deseje, né? Nem rejeitar e nem. É tipo assim, tem uma palavrinha que até rima, Nem é desejar não que ela passe. rejeitar. Não, é assim, até rimar as três, ó, eu acho bonito, ó, até de falar, que é nem rejeitar e nem favorecer, mas simplesmente reconhecer, né? Nas minhas experiências meditativas, eu também passo, assim, todo dia fazendo sadhana, né? Um sadhana tântrico. Eu passo pelo o momento do sadhana de muita dor, que geralmente sempre é na perna, né? Ou é na perna ou é nas costas, né? Quando começa essas dores, são grandes oportunidades. E quando eu meditava no quintal, eu tinha várias experiências psicodélicas com formigas, cara, porque simplesmente vinham as formigas do nada,
Às vezes eu me circulava até de pó de café, fazia várias coisas, né? Para elas não. Fazia tipo um campozinho de força para elas não virem. Mas as bichinhas vinham. Cara, aí começava a detonar o meu pé, as formigas, ó. Então, e eu fazia dessa dor, desse desconforto, tanto com as formigas, como uma oportunidade. Pensava logo assim, elas estão trabalhando para minha iluminação, para minha expansão da consciência. Aí, cara, assim é difícil, né? A perna já doendo, as formigas detonando, tome formigazinha vermelha aqui do Ceará, cruel. Aí, assim, em alguns momentos eu pegava tipo uma abanadorzinha e tirava ela sem matar, né? Mas quando eu conseguia transcender essa dor, cara, isso daí era uma das pistas de que esses yogis que nos instruem, né, tanto do budismo quanto do hinduísmo, eles não estão brincando, eles não estão mostrando para nós uma ideia, um conceito para você acreditar, acredita nisso aqui, tenha fé nisso aqui, que, sei lá, quando você morrer, você vê que é verdade, né? É ferramentas práticas, mesmo experienciais, empíricas. Só que é difícil e é deflagrado aí o nosso profundo apego em classificar e se identificar. Porque, meu amigo, é difícil até de explicar. Quando eu conseguia transcender essas dores, quando eu consigo, porque eu estou meditando mais no quintal porque começou o inverno, né? Mas ainda toda minha meditação tem um momento da dor, né? Aí eu seguro ali. Quando eu consigo transcender, a palavra transcender, ela se torna, pelo menos na minha experiência, ela se torna até inadequada. Porque olha que louco, não é que ela deixou de existir e agora eu tô sentindo um gostosinho. Ela tá lá, mas eu tô enraizado em algo maior. Ela se Talvez eu torna tenha um a palavra. adereço, Talvez eu tenha a ela se palavra. torna Vê se é isso. a É rocha. deixar de resistir. É isso, é deixar de resistir. É igual a velha máxima, né, dos cuidados aí nos banhos de praia. Quando você for tragado aí por um canal de água aí, né, uma tromba d'água, né? Se você, as pessoas morrem tentando nadar, sair dela. Se você descontrai, a tromba d'água faz isso aqui, ó. Ela pega você aqui, ela faz uma meia luazinha e te joga no mar. É um tobogã, né? Então, não é bem um transcender, porque a dor tá lá. Porque a gente entra num lugar, é até perigoso quando a gente explica. Só que assim, eu tô falando assim, eu uso transcender, a palavra transcender, porque realmente a gente não tem nem referência das experiências que a gente tem nesses estados. A gente pega palavras emprestadas para fazer uma representação ali, porque é o que tem, né? Mas a gente se aprofundando, a dor tá lá, só que você experiencia que o seu ser é maior do que ela se torna um adereço, sei lá, como se fosse um anel, tipo, tá lá. Só que existe um todo maior que não está experienciando ela. Aí quando eu entro nesses estados, isso dá uma pista, uma palhinha para a gente que é possível com treinamento, com sadhana, com reflexão, com estudo, com entrega, coragem, exportar essa capacidade interna para as nossas dores diárias, para as coisas que a gente nos maltrata diariamente. O hinduísmo ele vai falar de 3 dores, né? As dores são chamadas de dukkha, é chamado de dukkha traya, as 3 dores. Eu acho que tu viu isso também. Se lá no budismo é direto, dukkha traya, que é a dor, que faz essas dores. Você vê como o hinduísmo, o budismo não é sobre assim, ir para um lugar do gostosinho, é trabalhar com a dor. Essas dores elas são substância da realidade, matéria-prima da realidade, ou seja, se você está inserido na realidade, faz parte da realidade, não tem como negar isso. Aí eles classificam o Dukkatraya, que é as dores causadas pelos devatas, né, que assim, é simbolicamente causado pelos deuses, mas são coisas em larga escala que a gente não pode controlar, como uma pandemia, como, sei lá, um temporal, sabe? As dores causadas pelos deuses, tem as dores causadas pelos seres, ou seja, pelos outros, por insetos, animais, por seres, outros seres. E tem a terceira dor, que é a dor causada por nós mesmos. Eles contam que essas 2 primeiras é inevitável, né? Inevitável assim.
de acontecer assim, esses desconfortos, esses atritos, né, ásperos com a existência, que faz parte, né? Mas essa terceira é onde a gente tem que dar mais atenção. Porque Uhum. é igual uma analogia que o Buda sempre usou. Tem a analogia do cara que recebeu uma flecha no braço, a flecha saiu da floresta, né? Aí, ao invés da gente tirar a flecha e experienciar aquela dor, caraca, tá doendo mesmo, porra, vou passar uma pomada aqui, vou passar um. A gente fica com a flecha aqui encravada e, meu Deus, quem foi? Será que eu mereci? Não sei o que, a gente começa a ruminar. Então, essa terceira dor, essa dor causada por nós mesmos, por nossa mente, é onde o hinduísmo vai trabalhar, porque é a única que a gente tem total controle, a gente é capaz de controle não, né? Com o treinamento certo, a gente é capaz de trabalhar bem com ela, integrar ela, mas sem excluir essas outras possibilidades e dores. E é aí que começam esses treinamentos meditativos, né? Onde dentro desse espaço isolado a gente vai emular, é tipo, em um sadhana acontece tudo que acontece na existência, é um ciclo do seu dia a dia. Aquele treinamento naquele espaço controlado, você expõe para o seu dia a dia, e quanto mais você treina, mais você consegue lidar com essas asperezas da vida prática e diária, né? Interessante. Eu vou jogar uma pimenta aqui, porque às vezes eu acredito em coisas que parecem contraditórias, mas alguém colocou que o paradoxo é um ponto fundamental na nossa existência, né? Então eu aceito isso. Eu gosto dessa ideia do exercício, do treinamento, eu acredito nisso, porque, enfim, já me desenvolvi em muitas coisas treinando, mas eu também gosto da ideia do não esforço e da não resistência, que é aquela coisa de você deixar, e é difícil, né? Porque a gente tende a se esforçar, se esforçar, se esforçar, e às vezes é quando você relaxa, quando você deixa alguma coisa passar por você, é, que você acessa as coisas. E aí, a gente já está encaminhando mais ou menos para o final, queria que a gente tocasse num ponto que eu acho muito, muito importante aqui. Tem um discurso muito forte em toda a discussão sobre espiritualidade que fica tentando forçar as pessoas a saírem da negatividade. Sair da negatividade pode ser uma resistência. Você está resistindo, não posso ter pensamentos negativos, não posso, não posso, posso. E aí eu coloco a seguinte analogia. Vamos fingir que uma árvore é um ser que fala e que se comunica. Se alguém chega para a folha dessa árvore e fala, pare de ter pensamentos negativos, mas a raiz lá embaixo é absolutamente negativa, vai adiantar alguma coisa? Resistir a uma negatividade que existe? Então, será que o caminho é negar a realidade? Será que o caminho é você colocar na tua cabeça de que você vai ser melhor quando você conseguir se livrar dos seus pensamentos negativos? Não sei, eu acho que se você viver da voz, abraçar, é uma pimenta mesmo que eu estou colocando aqui, sem se identificar, que é o que a gente está falando, você vive, está sentindo uma negatividade, não deixa passar por você. Você não é isso, mas deixa passar por você essa negatividade. Porque se não for olhado, se não for trabalhado, essa ferida ela não cura. Entende o que eu estou falando? Então, eu fico imaginando quanta gente que deve ficar profundamente frustrada por não conseguir seguir um caminho traçado que líderes espirituais falam para elas. Não seja negativo, não seja isso. Está sentindo isso? É ruim. Você não deve sentir isso. Você não pode sentir isso. E o que a gente está falando nesse episódio inteiro é qualquer coisa que aconteça na tua vida, incluindo sensações e sentimentos, é material de trabalho. Portanto, seja grato a essa porra. E dê voz a Perfeito. isso. Dê voz a isso. Ô, John, eu tô passando por isso nos últimos tempos. A minha criança ferida interior, ela tá vindo, mas agora eu resolvi ouvir ela. Porque antes eu tinha um medo desgraçado, porque ela viveu com tantas coisas terríveis, né? Eu tive meus dois pais, eu não fui criada por eles, então, porra, teve um registro ali de, pô, por que seus pais não te criaram, né? Então, essa criança é uma criança que de vez em quando ela me chama. Só que agora eu viro pra ela e falo assim: então tá, meu amor, vamos te ouvir. Sente aí o que você tem pra sentir. Vamos deixar isso vir, vamos lá. Cara, eu tô dentro do carro em vários momentos. Quando você abre o espaço para não se negar, não negar a tua experiência humana, você começa a usar isso para
deixar as coisas fluírem, se conhecer melhor e até não ter esses processos de entrelaçamento para o resto da sua vida. É uma possibilidade, né, a partir do momento que você trabalha, né? Os tântricos, eles focaram muito na arte cênica, no teatro, sabe? Por que o teatro? O que que tem ali? Eles perceberam a relação que a gente tem com a arte. Vamos colocar até com livro, com série, com filmes. A gente tem uma relação com essas coisas que dão uma pista do que é um estado de consciência profundamente expandida. A gente sempre está negando essas dores, sempre está negando que faz parte da realidade, substância da realidade, esses sofrimentos. Mas por que que a gente vai para o cinema e pega um livro para chorar através daquele drama ali? Por que que a gente é viciado em consumir drama? Ah, porque existe alguma coisa estética e deleitosa naquelas experiências quando não estamos identificados com ela, como quando estamos na posição de um observador. É gostoso assistir um filme, jogar um jogo, um anime, uma série, um livro. Ai, a gente adora, a gente chora e se permite sofrer. É tanto que os pessoal das antigas aqui, antigamente eu assistindo as coisas chorando, rapaz, que diabo é isso aí? Aí dentro, mas que diabo é isso aí? E eu me permito mesmo, choro, né? Que rumação é essa nossa? A gente não vive o dia inteiro sofrendo, se esquivando do choro, se esquivando da dor, se esquivando do sofrimento, e termina o dia, todo mundo vai para os streams assistir sofrimento, viciado em sofrimento, né? Claro que eu estou falando aqui dentro dessa dimensão privilegiada da gente, né? Não estou falando que a gente vai virar para uma pessoa numa situação abaixo da linha da miséria e dizer, ah, é tudo mental, gente, é tudo coisa da sua cabeça, né? Vamos ter proporção do que a gente está falando. Então, e baseado nisso, os tântricos desenvolveram diversos tratados, diversos textos reflexivos acerca dessa nossa relação com a arte, que a gente é viciado, que a gente ama, deflagrando que, olha como é possível, né? Aí agora, só para falar sobre treinamento, o treinamento também é uma questão paradoxal, porque é realmente como a Anitta falou, se você inculcar e deixar rígido, não vai rolar. É como se a nossa mente tivesse entrado num emaranhado tão grande que você coloca algo complexo e meio tenso sobre ela, para ela travar por meio daquela ferramenta meditativa. Quando ela trava, quando ela se distrai, tal como uma criança distraída com um brinquedinho que você deixa na frente dela, ela fica distraída, aí a consciência começa a trabalhar. Né? Mas você não pode se enrijecer aqui, você não pode se deter e achar que é sobre isso daqui, né? Então, cara, final melhor pra gente, acho que a gente não vai ter, né? É isso. Bem, gente, muito obrigada. A gente espera vocês. O Breno já está avisando que a gente tem uma equipe, a gente é muito chique, que não dá para passar muito de uma hora para não cair a gravação. Então fica com a vinheta no final, já curte, já se inscreve, dá um comentário de próximos temas e é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Om Namah Shivaya!